Meus irmãos, começamos nessa quarta-feira uma nova série, Histórias que todo crente deve conhecer. Certo autor disse que se um crente souber bem 50 histórias da Bíblia, ele será um bom crente. Bem, queremos trazer algumas dessas histórias. E é um curioso passatempo, você que já tem um pouco mais de tempo de vida cristã, de saber quantas histórias da Bíblia você sabe de cor. Mas você sabe bem essas histórias? E esse é o desafio nosso nesses dias. E hoje começamos com o encontro de Nicodemos com Jesus. João, capítulo 3, versos de 1 a 21. Convido você a abrir a sua Bíblia. João 3, de 1 a 21. Lembrando, meus irmãos, são histórias bíblicas que falam ao nosso coração de diversas formas. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que Deus nos inspire na compreensão da sua palavra. Jesus está provavelmente com seus discípulos numa casa onde está descansando. Já era noite. Não era um horário comum para encontros nem para aulas. Provavelmente não estavam ali todos os discípulos, mas certamente alguns discípulos, inclusive João, que escreveu este evangelho. Chega então, de forma inesperada e surpreendente, um homem culto, com uma certa idade, maduro, sábio e interessado, conhecido e conhecedor das Escrituras. Era temente a Deus, era fariseu, ou seja, conhecia as Escrituras. Provavelmente alguns dizem que era um intérprete da lei e um profundo conhecedor das Escrituras. Insisto, ele escolhe um horário inapropriado do ponto de vista do comum, mas ele vai até Jesus, bate a porta, entra.
Na sala, Jesus o recebe, e é interessante, meus irmãos, que ele chega e saúda cordialmente e educadamente a Jesus, e chama de mestre, rabi, rabino, e ainda diz mais: certamente és mestre da parte de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz. Nesse ponto, algumas coisas mudam. Sabe por quê? Ele chegou naquele dia cheio de dúvidas, muitas dúvidas, mas uma principal, sobre o reino de Deus. E é interessante que antes dele perguntar, Jesus já respondeu. Isso é extraordinário. Jesus já sabia o que ele ia falar, e provavelmente Nicodemos pensou: como ele sabia o que eu ia dizer? E Jesus já vai falando a respeito do reino de Deus. Jesus sempre foi muito prático, muito direto. Ele não era de ficar enrolando, mas ele já conhecia o coração, sabia as necessidades, anseios, e sabia o que precisava ser dito. E disse então a ele, adiantou a resposta. Ele queria saber como entrar no reino de Deus. Agora parem para pensar uma coisa curiosa. Outra pessoa também pensou isso. Era jovem e era rico. Também cordial, chegou a Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde ao jovem rico. Com Nicodemos, a pergunta foi a mesma. Alguns autores chamam Nicodemos do velho rico. Tinha o jovem rico e este é o velho, a mesma dúvida, as mesmas condições. Mas se tinha uma coisa que os fariseus acreditavam, e isso é muito interessante, é que as obras salvavam. Muita gente hoje acredita nisso também. Eles acreditavam que fazendo o que é correto, seguindo a lei, indo até além da lei, eles seriam salvos. Por isso que eles precisavam entender o que Cristo falou. E Jesus dá uma aula agora sobre salvação. Ele fala sobre nascer de novo, fala sobre nascer do Espírito e da água, apontando diretamente para o batismo, e diz que é preciso crer em Jesus para ser salvo. E aqui nesse diálogo, meus irmãos, acontece um daqueles pontos do ministério de Jesus que o autor sagrado ele teve que parar para respirar, para continuar escrevendo aquilo dali. E escreveu João 3,16. Quando Jesus diz com profundidade e simplicidade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Das perguntas que até pareciam coisa de criança, que Nicodemos começa a dizer: mas como é possível nascer de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e tudo mais. Mas meus irmãos, o que está passando pela cabeça daquele homem é algo que passa pela cabeça de muitos de nós. Como entender? Como ser salvo? Como crer? Jesus vai falar do tamanho do amor de Deus, de luz, de trevas, de crer e não crer. No final de tudo, este Nicodemos ficou bem perto da cruz. Na realidade, o Evangelho de João traz Nicodemos em 3 momentos no ministério de Jesus. Aqui, praticamente no início, no meio, lá em João 7, nós vamos encontrar ele discutindo com o Sinédrio, quando eles queriam perseguir Jesus. Em João 19, quando Jesus Cristo morre na cruz, Nicodemos está lá com José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus, porque ele entendeu no final da vida que Deus amou o mundo, o que nos traz algumas lições. A primeira delas: mesmo fazendo tudo direito, ainda faltava alguma coisa. Essa percepção de Nicodemos é extraordinária. Eu quero lembrar que ele era doutor da lei, respeitado, conhecedor, mas faltava alguma coisa. O jovem rico teve a mesma impressão. E na realidade todo mundo,
em qualquer lugar do mundo, que ainda não teve uma experiência real e pessoal com Cristo, vai saber que está faltando alguma coisa. E é o próprio Senhor Jesus, por isso que ele precisou ir à noite. Há muitas reflexões por que Nicodemos foi à noite. Alguns dizem para não ser reconhecido, outros que era o único horário na agenda de Jesus disponível, outros ainda que Nicodemos estava tão ansioso para estar face a face com Jesus, que não interessava a hora, ele chegaria lá. E chegou. Ainda faltava alguma coisa. É claro que hoje sabemos, e o próprio Cristo disse que o que faltava a Nicodemos era crer que Jesus veio para salvar, crer e nascer de novo, não nascer da carne, mas do Espírito. Era preciso crer e ser e viver. Por isso, tem muita gente hoje que faz muita coisa, e deixa eu te dizer, falta apenas uma coisa: creia no Senhor Jesus. Segunda lição: Nicodemos foi um discípulo em construção. Tem um comentarista que diz a respeito de Nicodemos: um discípulo secreto cuja fé cresceu lentamente. Como eu falei, o nome de Nicodemos aparece na história do Evangelho em 3 momentos. No primeiro, ele está completamente ignorante. Teve o primeiro encontro com Jesus Cristo. No segundo, ele vai inclusive questionar o Sinédrio, mas nós não notamos uma posição firme ainda. Mas no terceiro momento, lá aos pés da cruz, meus irmãos, Nicodemos leva 35 litros de mirra e aloés, um composto muito utilizado no preparo dos corpos mortos. Mas um detalhe: tal quantidade só era usada nos reis e principais do povo. Nicodemos trilhou a sua vida ali, e aos pés da cruz sabia que estava diante do rei. Imagino Nicodemos, depois que Jesus ressuscitou. Ele era um discípulo em construção, como nós também somos. Não precisa esperar muito tempo, e é claro, e você pode se deixar moldar por Cristo, e Ele fez. A grande sabedoria da vida é saber que Cristo salva. E a grande experiência da vida é amadurecer e crescer. Todos nós estamos em construção. Nicodemos entendeu isso muito bem. É interessante que é uma tradição cristã, isso é tradição, não temos o registro bíblico disso, mas conta que Nicodemos deixou todos os seus bens e se tornou um cristão fiel. Sem fé é impossível entender as coisas de Deus. Ora, se está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível entender as coisas de Deus. E Jesus Cristo vai explicar isso para esse homem que não entendia, porque não cria. Quando tratamos de igreja e de reino de Deus, meus irmãos, podemos trazer um grande cientista para cá, e ele não vai entender. Mas quem crê, entende. Num primeiro momento, Nicodemos chegou a Jesus cheio de certezas, na opinião dele, mas ele estava cheio de dúvidas. Depois ficou mais cheio de dúvidas, e depois que creu, teve certeza mais uma vez do que precisava saber. Salvação é preciso crer. E Jesus, nesses versos aqui, ele vai lembrar: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Ele vai insistir que creia em Jesus Cristo. E meus irmãos, vamos ter batismos daqui a 2 semanas, e a pergunta que fazemos a todos eles é: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Esta é a pergunta que
que te fará entender o sentido da vida. A conversão é eminentemente espiritual. Veja, meus irmãos, as coisas deste mundo não podem entrar no reino de Deus. Este bonito templo em que estamos, ele não vai para o céu. Nós vamos. Propriedades, bens, dinheiros, recursos, alguns planos, projetos e outras coisas também não vão entrar no reino de Deus. Jesus usa a expressão é necessário nascer do alto. Tanto a expressão utilizada aqui, tanto nascer de novo, pode também ser traduzido como nascer do alto. Eu gosto dessa conotação de nascer do alto. Significa muito mais do que um nascimento humano e carnal. É espiritual, segundo a vontade de Deus. Nicodemos estava tentando entender as coisas do ponto de vista humano, mas não dá para entender o amor de Deus fazendo contas. Você precisa crer, e então fica sempre mais fácil de entender. E por fim, o amor de Deus é explicado em um verso. Rapidamente, seu autor, Deus, é o amor de Deus. Sua intensidade de tal maneira, a ideia aqui é de algo tão impressionantemente vasto e imenso. O seu alvo, o mundo, ou mesmo nós. O seu presente, seu filho unigênito. Aqui vale uma lembrança importante: a palavra unigênito é diferente de primogênito. Primogênito é o primeiro filho, unigênito é o único filho. E aqui entendemos que Jesus Cristo, ele na realidade veio ao mundo, Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus Cristo, seu Filho unigênito, pois ele tem a mesma natureza de Deus. Nós que cremos somos tornados filhos de Deus, como que adotados por Deus. Mas Jesus Cristo é esse Filho unigênito. E o propósito do amor de Deus, finalmente, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande verdade! Não sei como Nicodemos foi para casa naquele dia, mas eu sei como milhares de pessoas, depois de ouvir essa verdade, aceitar a Jesus Cristo no seu coração, vão para os seus lares. E eu acredito que foi assim com Nicodemos também, e ele pôde entender o amor de Deus. E eu creio que Nicodemos nasceu de novo, como todo aquele que crê em Jesus. Que Deus nos inspire, nos abençoe e nos faça entender o encontro de Nicodemos com nosso Senhor. Vamos ficar de pé e cantar.